Bom dia, meu nome é Igor e a gente vai tratar de um tema que geralmente não está muito presente nas campus parties brasileiras, que é o tema jurídico. Eu faço parte de um grupo que é um movimento internacional chamado Legal Hackers. O Legal Hackers ele foi fundado nos Estados Unidos quando os americanos estavam discutindo propostas que representavam risco à privacidade na internet. Então, várias pessoas de formação de tecnologia e de direito se juntaram e eles criaram esse movimento chamado Legal Hackers, que está presente em mais de 30 países. E no Brasil, esse movimento ele começou em Natal e hoje está em várias cidades. Em São Paulo, Vitor representa o capítulo paulista aqui em Natal hoje, em Brasília, em Campinas, em vários lugares do Brasil. Então, eu faço parte desse movimento e nós articulamos um grupo de pessoas que tem interesse em tecnologia e direito para tentar encher a pauta da Campus Party para a área jurídica. Por quê? Porque nós acreditamos que há um imenso potencial de diálogo entre direito e tecnologia. E esse potencial de diálogo, a gente percebeu que estava inexplorado até então, e por isso nós resolvemos concentrar esforços e submeter várias propostas de palestras. Ontem nós tivemos 2 palestras que foram promovidas pelo pessoal do Legal Hackers Brasil em Natal, e hoje nós devemos ter esta palestra e à noite mais uma sobre um tema muito interessante também, que é resolução de conflitos online. E amanhã nós teremos também uma palestra às 15 horas no palco Steam sobre processamento de linguagem natural, que é um tema muito bom para quem é da área jurídica e para a área de tecnologia. Se der tempo, eu vou tratar um pouco dele aqui hoje, tá? E eu também faço parte de uma startup que está pré-incubada no Metrópole Digital, chamado Jurisintel. O nosso objetivo é aplicar soluções tecnológicas, basicamente inteligência artificial, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para a área jurídica. Então, deixa eu explicar mais ou menos como essa história começou. Eu passei um tempo estudando nos Estados Unidos e uma coisa que me chamou muita atenção lá foi o envolvimento que a Faculdade de Direito nos Estados Unidos tem com tecnologia. A gente aqui ainda tem, eu sei que aqui tem muita gente da área jurídica, mas para quem não é da área jurídica, eu vou dizer, a gente tem aqui no Brasil uma tradição forte de fazer pesquisa em livro. Basicamente, toda a nossa pesquisa é feita em livro. Hoje, uma parte da pesquisa é eletrônica, porque os sites dos tribunais, que nós usamos para fazer pesquisa da chamada jurisprudência, que são decisões desses tribunais, esses sites desses tribunais, nos últimos anos, eles cresceram a base de dados de decisões e a gente passou a fazer uma parte dessa pesquisa nos sites. Mas a pesquisa do que a gente chama de doutrina, que são autores que escrevem sobre temas jurídicos, ainda é feita em livro. E lá não. Lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz quando você se matricula na faculdade de Direito é ganhar uma chave de acesso, como eles chamam, para portais de pesquisa jurídica eletrônica. E é muito raro você encontrar um aluno de Direito lá que use livro no formato de papel. Praticamente todo mundo usa uma solução como essas daqui. Esses são os grandes portais de pesquisa jurídica nos Estados Unidos. E eles não são apenas portais de pesquisa acadêmica, tá? A versão aqui é a versão acadêmica, mas o que é que acontece? Essas empresas, a Westlaw e a LexisNexis, eles começam a prover serviço de pesquisa para os alunos, e os alunos, depois que se formam, eles ficam tão dentro desse negócio, eles ficam, aspas, tão viciados nisso, que quando eles vão trabalhar em escritórios, ou no judiciário, ou no Ministério Público, enfim, quando eles saem da faculdade, eles assinam esses serviços. Tá? E toda a pesquisa, basicamente, é feita nesses sites.
tem uma barra em cima, como vocês podem ver nos dois casos. Você digita o tema que você quer e você tem acesso a basicamente tudo. Eles compraram, esses dois sites, eles compraram praticamente tudo que é produzido sobre direito nos Estados Unidos. Todas as revistas jurídicas americanas estão aqui dentro. E todos os livros praticamente estão aqui dentro. Na minha área em tributário, a gente não comprava livro, porque você acessava um site desse e você tinha todos os capítulos, todos os livros, você baixava à vontade. E se você quisesse imprimir, você imprimia à vontade também, porque a impressão é de graça. Então, lá dentro, lá fora funciona assim. E essas empresas, elas viram uma coisa muito interessante. O mercado brasileiro. O mercado brasileiro é muito maior do que o mercado americano. Tá? Enquanto os Estados Unidos têm 200 faculdades de direito, o Brasil tem mais de 1.000. Nós temos quase 800 mil alunos de direito, enquanto lá eles têm pouco mais de 100 mil alunos de direito. Então, essas empresas, nos últimos 4 ou 5 anos, elas enxergaram o mercado brasileiro, viram que ele era muito melhor do que o mercado americano e elas vieram para cá. A empresa por trás da Westlaw se chama Thomson Reuters, é uma multinacional canadense. E eles adquiriram a mais tradicional editora jurídica do Brasil, que é a Revista dos Tribunais. Isso foi uma jogada estratégica na migração deles do mercado da América do Norte para o mercado brasileiro. E isso ressalta o enorme potencial que nós temos ainda a explorar na integração de direito e tecnologia. E eu vou mostrar aqui que não é só um potencial acadêmico, não é só um potencial para o mercado universitário. É muito mais até um potencial a ser explorado no campo da advocacia, no campo do Ministério Público e do Judiciário. Agora, lá, ultimamente, vocês devem ter ouvido falar que está chegando coisas assim. O ROS. O ROS é o mais famoso robô de pesquisa jurídica do mundo. A ideia por trás do ROS é, você digita o tema aqui, nessa barra, você faz uma pergunta e ele é capaz de responder com uma enorme precisão a sua pergunta jurídica. É um nível muito acima do que as pesquisas que a gente tem, por exemplo, no Google. Por quê? Porque esse instrumento aqui, ele foi construído e adaptado para o direito. O direito tem uma linguagem particular, quem é da área jurídica aqui sabe disso, e quem não é da área jurídica, hoje, diante das transmissões das sessões do Supremo, está vendo. A gente tem uma linguagem, às vezes, até difícil de entender. A gente fala em duplo grau de jurisdição, data venha, coisa julgada, etc. E é um vocabulário muito específico que eles adaptaram lá no ROS para que, quando um advogado fizesse uma pergunta, o mecanismo de busca por trás do ROS conseguisse dar conta daquela pergunta, achar a resposta de maneira muito mais eficiente do que, por exemplo, o Google, que é um mecanismo de busca genérico. E nessa onda também surgiram outras soluções, como o Case Text. O Case Text eu acho até muito mais legal do que o ROS, apesar do ROS ter a fama que tem, ser o robô jurídico mais famoso do mundo, mas o Case Text parece ter uma solução muito mais adaptada ao direito do que o ROS. Provavelmente porque ele veio depois do ROS. É uma tecnologia que está em desenvolvimento mais recentemente. Então, o Case Text é uma coisa muito legal. Mas eu acho que a grande pergunta que a gente tem de fazer aqui no Brasil é: essas soluções, elas são capazes de auxiliar o mercado brasileiro? Elas seriam capazes de vir para o Brasil da maneira como estão? Vamos ver alguns números. Isso daqui é a quantidade de decisões para o ano judiciário de 2016 da Suprema Corte dos Estados Unidos, em azul, e do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Os números estão adaptados, tá? Porque existe uma diferença entre o que eles consideram ano judiciário 2016 e o que nós consideramos ano judiciário 2016. Então, os números
não são bem exatos, mas eles representam a ordem de grandeza das coisas. Enquanto que a Suprema Corte americana, ela julga casos na proporção de dezenas, apenas algumas dezenas, o Supremo Tribunal Federal brasileiro julgou em decisões que a gente chama de colegiadas, 14 mil casos, um pouco mais de 14 mil casos. Eu estou falando de decisões colegiadas porque essas são decisões que têm mais peso no direito. Se eu fosse incluir todas, literalmente todas as decisões do Supremo, esse número chegava a mais de 100 mil. Então, vejam que existe uma diferença entre o funcionamento do judiciário brasileiro e o funcionamento do judiciário norte-americano, que é na proporção de centenas, de dezenas de milhares. Tá? E o que eu digo com isso é que, se você pegar um sistema que está acostumado a entender, por meio de inteligência artificial, apenas algumas dezenas de casos por ano e jogá-lo em um sistema jurídico que a Suprema Corte, apenas a Suprema Corte, julga milhares de casos por ano, esse sistema ele vai dar tilt, ele vai parar. O sistema judiciário brasileiro, ele produz tanta decisão, a gente tem uma carga de processo tão alta que é impressionante, que chega a impressionar as pessoas lá fora. Uma vez eu fui chamado para tomar chá com um professor da China, um professor do Centro de Direito Tributário da Universidade de Xangai. E na conversa ele me perguntou quantos processos a Suprema Corte brasileira julga por ano. Eu dei essa resposta aqui. Eu disse que só decisões colegiadas, são as mais importantes, são 14 mil. Depois ele me perguntou quantos advogados tinha no Brasil. E eu disse que tinha mais de 1 milhão. Para ser preciso, hoje tem 1.070.000. E ele ficou impressionado. Quando você impressiona um chinês com o número relativo à população, você sabe que o número é grande. Porque na China não tem como discutir com o China. Exceto na área jurídica, no resto a gente não pode discutir qualquer coisa populacional com a China, né? Então, o nosso sistema, ele produz um volume de informação que é único no mundo. E o que a gente imagina é que nenhum sistema que foi desenvolvido lá fora vai ser capaz de lidar com os problemas brasileiros. Nenhum sistema. Não importa o ROS, não importa as mais avançadas tecnologias que a Thomson Reuters tem lá fora e quer trazer para o Brasil, e está trazendo para o Brasil, porque se vocês procurarem saber, vocês vão ver que a Thomson Reuters, quando comprou a revista dos tribunais, ela começou a oferecer um portal de informação jurídica, que eles copiaram do modelo americano, mas assim, não faz nenhum sentido para a gente. Porque o volume de decisão é muito diferente. Lá nos Estados Unidos, como o volume é muito pequenininho, eles têm coisas do tipo assim, eles colocam bandeirinha nas decisões judiciais. Eles têm 3 tipos de bandeiras. Bandeiras verdes, quando o caso é bom. Bandeira amarela, quando o caso está sob revisão, está pendendo um recurso. E bandeira vermelha, quando o caso foi derrubado por outro tribunal superior. Aqui no Brasil, se você for fazer isso, o sistema paralisa. Por quê? Por causa do volume. E só para comprovar a questão dos volumes, eu trouxe dados do Conselho Nacional de Justiça, que estão no relatório Justiça em Número 2015, e ele mostra a evolução que a gente saiu de 2009, onde a gente tinha 60 milhões de processos no judiciário brasileiro, até 2015, 73 milhões. Veja que é um crescimento constante. Ou seja, o número de processos no Brasil não para de crescer. Não para de crescer. A mesma coisa quando a gente olha o número de casos novos, que é a linha verde. A linha verde tinha 24 milhões de casos novos que entraram em 2009 e em 2015 esse volume estava em 27 milhões de casos novos. Agora, a gente, nos últimos anos, começou a enxergar uma luz no fim do túnel. Que luz é essa? Essa luz está representada pela linha laranja nesse gráfico. E a linha laranja
representa processos eletrônicos. Durante séculos, no Brasil, nós lidamos com processos em papel. Para quem não é da área jurídica, eu trago uma boa notícia, que é: os processos em papel estão morrendo, como a linha laranja mostra. A gente saiu de 11% dos processos no Brasil em 2009 em formato eletrônico, e em 2015 chegamos a 55%, e no relatório de 2016 esse número está em 70%. Então, nesses dados que estão aqui, a gente tem uma taxa de crescimento de 175% só de 2012 para 2015. Por quê? Porque a gente está correndo. Nos últimos anos, nós começamos a investir pesado, o judiciário passou a investir pesado na adoção do processo eletrônico, e o processo brasileiro está ficando cada vez mais online. Há muitos problemas com isso, que se der tempo eu posso tratar deles, mas o fato aqui é o seguinte: nós estamos produzindo informação eletrônica em um número muito alto e em uma velocidade acelerada. E há um enorme potencial para se explorar, do ponto de vista da tecnologia, aqui. Que potencial é esse? É um potencial que passa basicamente por esses 3 tópicos: inteligência artificial, Big Data e análise de dados, e processamento de linguagem natural. Trabalhar com dados no papel seria uma loucura. Se a gente estivesse tentando implementar inteligência artificial, análise de dados, ou coisa que o valha, com os processos ainda no papel, a gente demoraria mais 500 anos só para fazer isso. Agora, na medida em que os processos estão migrando para fontes eletrônicas, quem é da área de tecnologia sabe disso, processar esses dados é um pulo. E há muito o que processar. Há muito o que processar. Basicamente, você pode fazer, por exemplo, você pode trazer um aumento de celeridade para o judiciário com esse processamento de dados. Como? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, hoje, ele lida com uma coisa chamada recurso repetitivo. Esses recursos repetitivos são, como o nome já demonstra, processos que se repetem em todo o Brasil. Por quê? Porque, às vezes, o problema que uma pessoa tem não é um problema isolado. É um problema que milhares de pessoas em todo o território nacional têm. E a gente pode dar, por uma questão de celeridade e por uma questão de igualdade, a mesma solução para esses casos. Como a tecnologia pode ajudar a gente a dar a mesma solução para esses casos? Bem, já que os processos estão eletrônicos, o STJ decidiu investir em pesquisa que identifique, dentro das bases do judiciário, processos que são semelhantes, sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Então, se você está num órgão do judiciário e você desenvolve um código, um programa, que ele varre a base de dados desse órgão e ele identifica casos que são semelhantes, aqueles casos eles podem ser agrupados todos de uma vez e movimentados, julgados em bloco, sem que precise passar por uma intervenção humana que diga: esse processo é parecido com aquele. Então, eu vou adotar o mesmo procedimento nos dois. Isso é possível e não é difícil de fazer. O pessoal da área de TI, não para direito, infelizmente, mas para outras situações, já consegue fazer algo semelhante. E como o STJ, em julho do ano passado, começou a atentar para isso, é uma transformação que, mais cedo ou mais tarde, seja pelas mãos do STJ, ou seja pelas mãos de outras pessoas, de empresas talvez, é uma transformação que vai vir. Aliás, eu vou aproveitar esse ponto para dizer uma coisa que eu passei a pensar nos últimos anos. Eu, quando fiz a faculdade de Direito, eu achava que uma das grandes
contribuições que alguém poderia dar no Brasil para a celeridade dos processos era uma reforma nos nossos códigos de processo civil e penal. Era a reforma processual. Era a minha visão dogmática do direito, como a gente chama. Hoje eu tenho uma visão bem diferente disso. Eu acho que se for acontecer uma reforma na lei, ela deve ser uma reforma para abrir campo para a tecnologia. A grande mudança da celeridade no Brasil, eu tenho hoje convicção disso, não vai vir de alteração no código pelo código. Vai vir numa alteração para adotar um outro código, que é o código de programação. Esse sim vai trazer celeridade. Por exemplo, como? Eu proponho, por exemplo, que a gente mude o sistema de distribuição de processo. Os processos hoje, quando eles dão entrada no judiciário, eles são distribuídos aleatoriamente. Tá? É um programa de computador que distribui, mas é um programa bem simples, bem rudimentar. Ele apenas pega o cadastro do processo e diz, esse processo vai para tal órgão judiciário. E eu acho que a gente deveria fazer assim hoje. O programa, ele deveria entender o conteúdo da petição, o que é possível, não é ficção científica, é 100% possível hoje, e não é complicado. Ele deveria entender o conteúdo da petição, e ele deveria, a partir daí, gravar o conteúdo daquela petição, se fosse uma petição inédita, que ele nunca viu. Quando uma nova petição chegasse, e aí a distribuição dessa petição era aleatória, tá? Mas quando a nova petição chegasse, que ele identificasse que o conteúdo da petição é o mesmo, ou é 90% similar, coisa que a máquina também é capaz de fazer hoje, ele iria distribuir, aspas, por dependência, por conexão. Aí você teria de mudar o código para alterar os critérios, né, dessas coisas, mas você iria distribuir para o mesmo órgão judiciário. Você iria distribuir para o mesmo órgão judiciário. Por quê? Celeridade. Celeridade. Apenas isso. Só celeridade. Você preservava a distribuição aleatória apenas para o primeiro caso, e para os casos seguintes, a coisa iria, a distribuição iria ser por arrastamento. O que foi distribuído primeiro cria prevenção daquele órgão judiciário para os casos seguintes. Como o juízo ele já sabe da matéria, como o órgão que julgou aquele caso, o primeiro caso, já está ciente do assunto, a gente ia ganhar celeridade nisso. Ia ser muito mais rápido. Uma outra coisa que a tecnologia pode fazer, pode impactar o nosso meio, é reduzir o tempo de pesquisa. Por quê? Porque a tecnologia pode ajudar a gente a encontrar precedentes que são parecidos com os casos que o judiciário está lidando. E aí entra na análise uma coisa que eu acho fantástica, mas que infelizmente recebe pouquíssima atenção, mesmo do pessoal de tecnologia, que se chama processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural é uma área da ciência da computação e de letras, que é muito próxima da gente, da área jurídica, porque é uma ciência humana. É uma área é um campo de estudo dessas áreas que nos últimos 2 anos avançou muito. Avançou muito. Quando as empresas começaram a fazer testes, por exemplo, com a Siri da Apple e com a Alexa da Amazon, há 2 ou 3 anos atrás, essas tecnologias elas conseguiam entender o discurso humano, a linguagem humana, em 50% dos casos. Hoje, em alguns cenários, esses mecanismos de processamento de linguagem natural, essas tecnologias, chegam a índices de acerto superior a 80%, às vezes 90%. Tá? Então, em 2 anos, a coisa avançou muito. E o que é que a gente mais tem na área jurídica? Linguagem natural. Porque o pessoal de TI talvez não saiba disso, por causa de Hollywood,
A versão que Hollywood distribui do direito é aquela versão de tribunal oral, né? Quando você começa a pensar quando você começa a imaginar um tribunal, você vê aqueles filmes em que estão as partes lá falando para o juiz, etc. Mas não é essa a realidade, tá? Isso é ficção, pelo menos no Brasil. 97% do direito brasileiro acontece em alguma forma escrita. 97%. Talvez eu esteja até sendo conservador, o número seja maior. Mas é escrito. E se está escrito e se está em processo eletrônico, nós temos hoje o cenário perfeito para a exploração dessa linguagem natural. Eu falo que essa é uma área que tem muito potencial, mas pouca gente interessada, porque vejam só, o curso de Ciência da Computação da UFRN tem décadas de história, tá? Mas as pessoas só começaram a prestar atenção em processamento de linguagem natural este ano. Pela primeira vez em décadas de história, o curso está oferecendo uma matéria em processamento de linguagem natural. E sabe quantos alunos têm matriculados na matéria? 11. E sabe quantos alunos vão para a aula? 4. É uma área fantástica e pouca gente presta atenção nisso. A gente no direito, então, tem todo o interesse que a tecnologia desenvolva, porque quando você conseguir fazer a máquina entender o conteúdo de uma petição e casar o conteúdo de uma decisão, você tem a automação da pesquisa jurídica. E aí eu repito, o Ross faz isso? Faz, para direito americano, que é muito diferente do direito brasileiro. Eu ouso dizer que o Ross não consegue dar conta do volume de decisão do Brasil. Se alguém ligar aquela máquina aqui, ela queima. Ela não lida com o nosso direito. Tá? Então, o Ross fez isso, mas fazer isso no direito americano é muito fácil. Eu quero ver fazer no direito brasileiro. Eu quero ver você casar uma das 79 milhões de petições que existem hoje no Brasil com uma das milhões de decisões que o Supremo proferiu nos últimos 30 anos. Não dá para fazer isso com a tecnologia estrangeira. Tem de ser tecnologia nacional. Até porque a tecnologia de processamento de linguagem natural que está sendo usada hoje é basicamente inglês. Em português, é raríssimo. Você não vai encontrar muito material em linguagem natural adaptado ao português, à língua portuguesa. E adaptado ao direito brasileiro é mais raro ainda. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que existe no Brasil nesse campo, tá? Processamento de linguagem natural aplicado ao direito. E eu achei um artigo recente, há algumas coisas antigas, algumas coisas de 2009, 2006, mas recente tem pouco. Um desses artigos, ele fez uma abordagem muito interessante, os autores fizeram uma abordagem muito interessante, é um artigo de 2015, e eles queriam saber se era possível ensinar uma máquina a acertar a prova do exame de ordem, da OAB. Então vejam só como é difícil trabalhar com isso. Eles deram 3 perguntas para a máquina, eles pegaram 3 questões do exame de ordem e tentaram treinar a máquina para entender a linguagem do direito brasileiro, para ver se ela conseguia acertar a alternativa correta, a alternativa múltipla escolha. E ela acertou em 60% dos casos. É o início, mas é alguma coisa já. Ela acertou em 60% dos casos. Dá para ver que tem potencial aí. Se a gente investir na área jurídica e na área de tecnologia nesse campo, a coisa anda muito mais rápido. Inclusive, amanhã às 3 horas da tarde eu vou fazer uma outra apresentação só sobre processamento de linguagem natural. Porque eu sou fascinado pelo tema e eu decidi fazer uma coisa só específica para isso. A tecnologia também pode ajudar em diminuir o trabalho repetitivo no judiciário. Como isso poderia acontecer? Também sem apelar para a ficção científica, tá? Se você juntar a inteligência artificial, mais especificamente o aprendizado de máquina, com o processamento de linguagem natural,
na medida em que uma petição der entrada no judiciário, a máquina pode comparar o trâmite, quer dizer, o passo a passo do processo que foi adotado em casos que apresentavam a mesma linguagem ou uma linguagem muito parecida e sugerir ao usuário a repetição daqueles casos. Então, por exemplo, eu, como advogado, apresento uma petição dentro do sistema judicial eletrônico, tá? A máquina, ela vê que já há um processo ou vários processos que tratam da mesma matéria e ela consegue ver o que o ser humano fez naquele caso semelhante, no primeiro caso semelhante, e ela sugere para o usuário que seja repetido o procedimento. Tipo, qual foi a primeira coisa nesse caso? Se tem um pedido de liminar. Um pedido de liminar é um pedido de apreciação de uma urgência. O caso tem alguma urgência, tá? Que exige uma decisão. Mas, no outro caso, o juiz não decidiu a liminar. Ele decidiu escutar primeiro a parte contrária. O que ele pode fazer ou não, depende do caso. E aí, se esse caso aqui também tem um pedido liminar, também é muito parecido com o anterior, então ele pode, ao invés de sugerir, encaminhar para o juiz para ele analisar a liminar em si, ele já pode sugerir para o servidor que, ao invés de encaminhar para o juiz, ele encaminhe para a parte contrária, porque foi algo que foi adotado num procedimento parecido. São coisas assim que podem transformar o direito. Há muito campo para transformar o direito. Isso significa que o computador vai acabar com o profissional do direito? Eu gosto dessa frase. Se você acha que um computador vai tomar o lugar do advogado, então você não sabe o que um advogado faz. Você não sabe o que um advogado faz. O computador não vai tomar o lugar de ninguém da área jurídica. Essa é uma abordagem muito equivocada. Quem está acompanhando os desenvolvimentos da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, sabe que o que existe de mais moderno não é a invenção de uma tecnologia que substitui o humano. O mais moderno é uma tecnologia que auxilia o ser humano. E eu posso dar vários exemplos. Uma empresa tinha um call center e ela notou que alguns atendentes do call center davam respostas mais satisfatórias para os consumidores do que outros. O que a empresa fez no chat, num programa de conversa, tá? Então, o que a empresa fez? Ela pegou o texto dos atendentes mais eficientes, ela treinou um robô com esses textos e ela implementou o que o robô aprendeu para todos os atendentes do call center. E aí, o que é que passou a acontecer? Todos os atendentes, quando recebiam a pergunta era processada pelo robô e ele sugeria ao atendente qual a possível resposta para aquela dúvida. Se o atendente achasse que a máquina deu uma boa resposta, ele simplesmente apertava lá e a pessoa, o consumidor, recebia aquela resposta. Se ele achasse que a resposta da máquina não era aquela, a resposta para a pergunta não era aquela, ou tinha de complementar, ele editava a resposta que a máquina sugeriu. E essa é a abordagem mais eficiente. Seres humanos e máquinas trabalhando juntos. Por quê? Por vários motivos. Um deles, que eu acho que é o mais relevante, é esse. Máquinas são muito boas em prover mecanismos de análise de dados. Análise de dados. Mas elas não sabem trabalhar com criatividade. Elas não sabem trabalhar com criatividade. Esse é um grande obstáculo para o desenvolvimento da tecnologia. Nessa área de processamento de linguagem natural, tem um caso muito famoso, um caso muito conhecido, que é o seguinte. E vejam que isso é um exercício para aluno da 6ª série. Tem duas frases. Tá? A primeira frase é a seguinte: a bola não coube na caixa porque ela era muito grande. A bola não coube na caixa porque ela era muito grande. O pronome ela refere-se a quem nessa frase?
refere-se à bola ou refere-se à caixa? O pronome ela aí refere-se à bola. A bola não coube na caixa porque ela, bola, era muito grande. Agora vejam a segunda frase. A bola não coube na caixa porque ela era muito pequena. A bola não coube na caixa porque ela era muito pequena. O pronome ela, nessa frase, que é praticamente igual ao anterior, refere-se a quem agora? Agora refere-se à caixa. É um exercício que um professor de 6ª série passa para os alunos. Mas a máquina não consegue resolver. Por quê? Porque a máquina não tem conhecimento de mundo. Ela não tem criatividade, ela não tem noção de física. A gente consegue resolver esse problema de linguagem natural porque nós sabemos física. Nós sabemos que se você diz que algo é muito grande e não coube na caixa, é porque você está falando desse algo que é muito grande. Então a gente tem as noções, algumas noções do mundo real, e a criatividade é uma noção do mundo real que a máquina não consegue ter. Aliás, para mostrar que a criatividade é uma noção do mundo real, não sei se vocês conhecem, existe um publicitário brasileiro chamado Washington Oliveto. E o Washington Oliveto, ele ficou muito conhecido por várias propagandas que ele fez. Ele lida com publicidade, que é uma área eminentemente criativa. E uma vez perguntaram a ele se ele era workaholic, se ele pensava em trabalho o tempo todo. E ele disse, não, eu não penso em trabalho o tempo todo, porque as grandes ideias na publicidade, entenda-se, criatividade, vêm na hora que você não está pensando em trabalho. Vem na hora que você está em contato com o mundo exterior. E é isso. A máquina nunca vai ser criativa como o ser humano. E qual é o grande desafio, então, para essas transformações acontecerem? O que está impedindo que essas transformações cheguem ao nosso dia a dia? União. O que está impedindo é a união. Infelizmente, tecnologia e direito são áreas que têm pouco diálogo. Há alguns campos de diálogo, por exemplo, o Poder Judiciário, Federal, Estadual, Ministério Público, iniciaram programas de residência na área de tecnologia da informação. É um grande começo, é um excelente começo. Aqui existe um hackathon da Justiça Federal que está tentando explorar dados para dar celeridade ao processo. Isso é muito bom. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa de mais diálogo. Na medida em que nós tivermos união, na medida em que nós tivermos pessoas pensando juntas, soluções para o sistema processual brasileiro, para o funcionamento da justiça, nós teremos uma ordem jurídica justa. A ordem jurídica justa do século XXI é uma ordem jurídica que vai resultar de uma forte união entre profissionais do direito e profissionais da tecnologia da informação. A gente deu os primeiros passos, mas eu acho que o grande chamado aqui nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos superar o que nos divide. Se o que nos divide for maior do que o que nos une, nós estamos fadados ao fracasso. Mas se aquilo que nos une for mais forte do que o que nos divide, nós estamos no caminho certo para um grande futuro, um futuro que vai ter acesso à justiça, e uma justiça rápida e uma justiça justa. É isso. Muito obrigado. Perguntas? Oi. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é... O que você falou que a ideia é usar inteligência artificial para a resolução dos casos. Seria para... Porque, na minha cabeça, quando a gente aplica inteligência artificial, o problema é que ele usa casos passados para resolver os novos casos. E se, por exemplo, ele pegar um caso que foi injusto, um juiz que era amigo do condenado e deu uma pena menor, teria
que passar por um advogado esse caso ou é só a máquina? Não. De todo jeito, você vai precisar passar por um advogado. Lembre-se, a gente tem de usar a tecnologia em conjunto com a ação humana. A tecnologia ela vai precisar passar por filtros da ação humana. Ela vai precisar ainda passar por um advogado, vai precisar chegar no judiciário, passar pela mão dos servidores, vai precisar passar por juízes, tá? Por promotores. A gente não vai dissociar, não tem como dissociar, tá? Porque uma coisa que uma máquina nunca vai conseguir fazer, eu acho, é julgar, tá? Participar do sistema de justiça como protagonista principal. Ela vai ter um papel, mas é um papel secundário. Ela não vai conseguir prover justiça. Prover justiça é atividade humana. E eu não falo só em julgar no sentido de decidir como juiz. Eu falo de prover justiça como Ministério Público, como advogado, como juiz, como qualquer ator. Os casos... acho que a sua pergunta ela tem uma segunda parte, que é a seguinte. A segunda parte é que a gente geralmente não está tentando usar... Quem está pensando em usar tecnologia, inteligência artificial dentro do sistema jurídico, não está querendo resolver o problema de um caso isolado, de um caso particular. A grande contribuição que a tecnologia vai dar são casos de massa. E casos de massa, em um caso de massa, se você tivesse um ponto fora da curva, como me parece ser o seu exemplo, tá? Uma pessoa que não teria direito, mas por algum motivo espúrio, foi beneficiada. Tá? Então, esse caso aí, quando você alimentar o sistema com ele, e ele destoar da solução que foi dado para 99,9% dos casos anteriores, muito pelo contrário, ele vai chamar a atenção. Ele vai receber destaque, porque, tipo, se sempre você perde, se sempre as pessoas perdem, e aquele cara, em particular, ganhou, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, casos muito específicos, casos únicos, e existem casos que são únicos, mas eles não são um volume grande do judiciário, não são o maior problema do judiciário. Casos específicos, eles vão ser difíceis para essa máquina lidar, pelo menos com a tecnologia de hoje. Acho que o potencial da tecnologia hoje está em casos de volume, em processos que têm volume, são repetitivos. Só a última pergunta. Não, porque eu fiz um projeto certo. Em que eu usei inteligência artificial e ela funcionava muito bem exatamente porque ela precisava supor números e esses números iam ter um peso e a soma desses pesos ia dificultando o próximo cálculo do número. Sei. Isso não faz com que, com a grande quantidade de casos já no banco de dados da inteligência, os casos vão ficando cada vez mais lentos? Ou vocês estão pensando em uma solução para isso? Não. Eu não sei exatamente qual foi o projeto que você desenvolveu, mas eu sei que esse campo da inteligência artificial, muita gente gosta de chamar, e eu prefiro chamar de aprendizado de máquina, machine learning. Tá? E o caso que você está citando, embora eu não conheça os detalhes, é um caso de machine learning, em que é muito usado em jogo, que provavelmente foi o que você fez, não sei, mais ou menos. Tá? Então, em jogo, um dos usos de aprendizado de máquina é o seguinte: cada vez que a máquina, por exemplo, a máquina tem o objetivo de destruir o jogador, a pessoa, tá? Então, cada vez que a máquina ela dá um passo que não serve para matar o jogador, ela é penalizada. É um tipo de algoritmo. Mas existem outros algoritmos, por exemplo, algoritmos de classificação, que eles seriam usados. E nos algoritmos de classificação, uma das formas de classificação e aprendizado de máquina são classificações não supervisionadas. E uma das formas de você fazer classificação não supervisionadas é por similaridade. Tá? Então, esse algoritmo ele é usado, por exemplo, no Netflix. Quando você entra no Netflix, ele sugere filmes que são parecidos com os que você assistiu e gostou. E como é que o Netflix sabe o que você gostou? Quando você coloca lá 5 estrelas, 3 estrelas, quando você dá uma nota para o filme, o Netflix aprende o conteúdo daquele filme, o enredo daquele filme, o tipo daquele filme, e ele busca no catálogo filmes, ele classifica no catálogo filmes que têm um conteúdo semelhante
e sugere para você. Então, não seria um algoritmo de penalização, vamos chamar assim, tá? Como que você usou. Não é um algoritmo que penaliza processos semelhantes. É um algoritmo que agrupa processos semelhantes. É um algoritmo de classificação não supervisionada que agrupa processos semelhantes. É uma solução. Bom dia, Igor. Bom dia. Eu não vi, no início, você falou que é advogado, é juíza? Não, hoje eu estou trabalhando só na startup. Ah, tá bom. Legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Meu nome é George Bulhões. Eu atuo na área de TI há bastante tempo e estou estudando bastante a questão de inteligência artificial. Aquela pergunta que se a máquina vai substituir o advogado, ela é bastante polêmica. Tá? Os defensores da área jurídica dizem que não, né? Mas não muito longe, ela vai substituir os advogados. Tá? Exemplo, aquelas bancas de advocacia que tem processos repetitivos, tipo cartões de créditos, problema de atraso de pagamentos de leasing de veículos, etc. São vários processos que são da mesma forma, esses aí vão ser os primeiros a serem substituídos pela máquina. Tá? O que vai haver também é uma migração de função do advogado. Ao invés de ele atuar diretamente nos processos, eles vão atuar diretamente com a IA, com a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial ela é junta com a cognição. A cognição é exatamente o ato de aprendizagem. E isso é muito interessante porque o advogado ele vai sim ensinar a máquina para que ela faça o trabalho em volume. Certo? E é interessante também que a gente chama atenção que, eu estou dizendo isso, gente, mas para quem é da área de direito, isso não vai acontecer de imediato, não. Tá? Vocês podem continuar aí na área de direito, vai ter espaço bastante. Mas é um dado interessante, nos próximos 40 anos, não vai ter uma atividade humana que a máquina não possa fazer. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos, certo? Antigamente tinha um estudo de inteligência artificial nos Estados Unidos, outro no Japão. Hoje tem estudo de inteligência artificial aqui, com cada um de nós. Aqui na universidade, na sua empresa, na minha, na casa dele, de repente ele pode estar estudando isso. Todo mundo tem acesso a isso. Então, esse tempo dos 40 anos, ele pode ser reduzido sim. Tá? E a partir do momento que a máquina, através do aprendizado, ela começar a ter criatividade, decisões próprias, analisar o sentimento, e aí a coisa vai pegar. Tá? Vai complicar a vida, não só dos advogados, mas dos outros. Então vai haver uma migração, sim, de atuação. Isso vai ser um pouco moroso, mas vai haver. A IBM, por exemplo, ela está sendo muito criticada pelo Watson, tá? Que a gente está falando aí por trás. A inteligência artificial que está aí por trás, geralmente, o Ross, por exemplo, é o Watson. Tá? Tá por trás dele é o Watson. Os investidores da IBM eles estão criticando bastante a política, o modelo de negócio do Watson. Então, hoje, para se fazer, é muito difícil um de nós chegar lá e começar a trabalhar no Watson. Você pode até baixar lá as APIs e trabalhar, é fácil. Mas para que o Watson lhe dê uma resposta positiva, com resultados positivos, ele precisa ter o aprendizado. E esse aprendizado, a política comercial da IBM, do Watson, é caríssima, gente. É caríssima. É igual você pegar um chatbot do Google, ele vai lhe responder algumas perguntas burro. Tá? De forma que a gente vai chiar, vai brincar com ele. Mas a partir do momento que você fizer o aprendizado mesmo, quanto mais você investir, aí quando eu falo investimento, chega perto de 1 milhão, tá? E aí ele vai aprender e vai lhe dar uma resposta cada vez mais positiva. Então, assim, é interessante essa sua abordagem. Eu acho que a gente deve investir realmente nisso aí. Tá? Eu acho que você está no caminho certo na sua empresa. Eu preciso depois até conversar com você, claro. Igor.
o caminho é esse. A abordagem que eu faço é nesse sentido, tá? Que realmente vai haver uma mudança de atividade para os advogados, tá? E o judiciário, sim, os tribunais que têm investimentos, eles têm que se unir primeiro entre eles, tá? As TIs dos tribunais, a Tribunal do Rio Grande do Norte, ela faz um trabalho, o Tribunal da Paraíba faz outro, o Tribunal de Pernambuco faz outro. Eles não são unidos, não. Eles teriam que começar lá, se unir, tanto as TIs do Brasil, nos tribunais, e os investimentos serem centralizados nisso aí, porque de fato vai facilitar a vida dos juízes. Tá? Agora imagine daqui a 30, 40 anos o que o juiz vai fazer, né? Isso aí vai estar bem polêmico, né? Eu acredito que uma das transformações que vai acontecer é que todos os profissionais da área jurídica vão precisar, em alguma medida, de entender disso daqui, de processamento de linguagem natural, de aprendizado de máquina. Por quê? Porque vai estar no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo real e bem atual de como eu acho que a falta de conhecimento dessa área causou um prejuízo jurídico. Há cerca de um mês, mais ou menos, o advogado do presidente Michel Temer apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo acesso a autos de um processo. Esse processo corria em segredo no Supremo, tá? E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso, questionou, inclusive por meio de ofício, como o advogado tomou conhecimento daquele processo. Possivelmente, né, na cabeça dele, porque tinha vazado de alguma maneira. E eu vou dizer para vocês como, eu não conheço o advogado, mas eu vou criar uma hipótese de como isso pode ter acontecido. Uma hipótese bem simples. Se chama Diário Oficial. Tá? Todos os processos que são distribuídos, até mesmo os que estão em segredo de justiça, eles são publicados, embora não com todos os dados, mas são publicados no Diário Oficial. E eu até já disse isso lá na nossa startup. Se você abrir o Diário Oficial e tiver lá um processo criminal, você não sabe quem são as partes, mas que foi distribuído por dependência para o ministro Fachin, possivelmente é Lava Jato. Eu não sei se é, mas possivelmente é. E provavelmente o que o advogado fez foi isso. Ele usou inteligência e usou a tecnologia. Ele pegou o Diário Oficial, viu que um processo criminal foi distribuído por dependência para o ministro Barroso, e ele sabia que o cliente dele, o presidente da República, tinha um processo criminal tramitando com o ministro Barroso, então aquela medida cautelar, que era o caso, provavelmente dizia respeito ao cliente dele. E aí o que foi que ele fez? Ele apostou. Ele fez uma petição e jogou para o ministro Barroso. O ministro Barroso, que eu acho que aí entra, por exemplo, o fato da questão do desconhecimento de que nós do direito não estamos preparados para lidar com a tecnologia, pensou primeiro na hipótese de ter havido um vazamento. Mas, na verdade, a primeira coisa que ele devia ter pensado é: esse cara está acompanhando o Diário Oficial. É simples assim, é só acompanhar o Diário Oficial. Se você encontra no Diário Oficial indícios, se um advogado encontra no Diário Oficial indícios de que o cliente dele está respondendo ao processo segredo de justiça, o melhor que ele faz é peticionar. Eu peticionaria. Joga para o ministro, aí o ministro engoliu a corda, porque ele disse, ao invés de dizer, não, esse processo tem nada a ver com o seu cliente, etc, etc. Não, ele disse, provavelmente tem, porque eu vou investigar o que é que aconteceu para você ficar sabendo disso. Então ele engoliu a isca do advogado. E aí, se o advogado tinha alguma dúvida que dizia respeito ao cliente dele, agora ele tem certeza que diz respeito ao cliente dele. Então só foi ele juntar A com B. E todos os processos do Brasil passam pelo Diário Oficial. E para você saber se você está respondendo a um processo, antes de você receber uma citação na sua casa, basta você acompanhar o Diário Oficial. Basta uma máquina, basta um robô que procure o nome de pessoas no Diário Oficial. E já existem empresas. Eu acho isso super interessante, porque para a gente do direito talvez soe como se fosse uma tecnologia ultra avançada. Mas quem é da área de TI sabe que montar um robô
que baixe o PDF do Diário Oficial e procure um determinado nome. Nesse PDF é a coisa mais simples do mundo. Pois bem, existem empresas que fazem isso e que ganham muito dinheiro com esse simples robô. Esse simples robô. Para você ver como a gente não entende de tecnologia ainda. E isso vai mudar. O profissional do direito do século XXI vai precisar saber lidar com tecnologia. Eu acho que essa vai ser uma grande transformação que a nossa era vai enfrentar. Pessoal, vamos para a nossa última pergunta. Quem tiver mais perguntas, ele se dispõe ali a tirar algumas dúvidas. Espera que ele está na fila, rapidinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou da área de TI, da Secretaria de Educação de Natal, certo? Trabalho com gestão e tecnologia da informação. Esse sistema baseado em A, na parte jurídica, ele seria basicamente a base em porcentagens? Seria em porcentagem? Porcentagem? Sim, sim. É tipo de análise de casos, de decisões judiciais. Porque como eu já passei pelo direito, como você, então estou mais ou menos entendendo o que você está dizendo. Isso. O profissional de direito hoje, ele não é muito ligado à tecnologia. Ele vive no mundo dele lá, certo? Então seria basicamente análise de caso. Eu digo porque eu tenho amigos programadores. Isso aí me interessa. Certo? Exatamente. Assim, uma coisa que a gente na área jurídica ignora, mas o pessoal de TI sabe, é que todas essas análises, elas não trabalham com certeza. Tipo, elas não... Se você alimentar uma máquina, se usar um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, com dados jurídicos, ele nunca vai lhe dar certeza. Porque na área da computação, eles lidam com probabilidades. É probabilidade e estatística. Que são duas áreas relativamente novas, se você pensar bem. Enquanto a geometria é uma área da matemática que existe desde o Egito e mais antigo até, probabilidade e estatística são ciências que receberam grandes contribuições recentes. Por exemplo, na área de probabilidade em aprendizado de máquina, existem os algoritmos baseados em Bayes. Bayes foi um clérigo do Reino Unido que veio no século XIX. E ele tem uma contribuição importantíssima para a área de probabilidade e foi do século XIX. Então, probabilidade e estatística são áreas novas. São áreas que a gente do direito também vai precisar aprender. A gente não sabe lidar com probabilidade e estatística. A população, da maneira geral, não sabe lidar com probabilidade e estatística. E em direito, tipo, a última vez que eu vi matemática na minha vida foi não vou dizer a idade, mas foi há muitas décadas atrás. Muitas décadas atrás. É probabilidade e estatística. Então, o que a máquina vai dar para um profissional do direito não é certezas. Ele não vai dizer, o juiz vai decidir assim. Esse caso é igual àquele ali. Ela vai lhe dar uma probabilidade do tipo, há uma probabilidade de 80% desse caso receber a mesma decisão que esse outro caso aqui. Ou, essa petição é 97% igual à petição X. É assim que vai acontecer. Então, probabilidade está em todo canto. É uma área que a gente vai precisar aprender também para nosso desafio. A gente não sabe probabilidade, nada. Então, eu paguei uma matéria de probabilidade na faculdade lá nos Estados Unidos. É uma matéria muito interessante, que era probabilidade e estatística aplicada ao direito. E o professor, ele abriu a matéria dizendo assim, que na década de 30, os médicos achavam que chupar sorvete causava meningite. Chupar sorvete causava meningite. Por quê? Porque eles pegaram duas curvas, uma a curva do consumo de sorvete e outra a curva dos casos de meningite. E eles observaram que as curvas batiam. Quando aumentava o consumo de sorvete, aumentava os casos de meningite. Logo, sorvete causa meningite. Quando, na verdade, as coisas não são conexas, mas elas são movidas pelo mesmo fator, que é o calor. O calor aumenta o consumo de sorvete e o calor facilita a propagação dos germes que causam meningite. É isso.